Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui iniciando mais um Tadel e continuamos aí um estudo sobre o livro de Gênesis. Está sendo bem gostoso para você, eu tenho certeza. Para mim está sendo muito edificante. Hoje eu quero falar sobre algumas alusões ao Messias. Para quem não sabe, o Messias é Jesus Cristo, tá bom? Aliás, Israel, tá? Israel, ele espera até hoje a vinda do Messias, tá bom? Quem seria esse Messias? O enviado da parte de Deus, segundo eles, tá? Para trazer libertação para eles, ok? Então aí já tem duas coisas que você está aprendendo. Enquanto Israel espera uma libertação física, tá bom? Para nós que somos cristãos, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para nós já recebemos essa libertação, porque a libertação que Deus prometeu através de Jesus não é uma libertação física, é uma libertação espiritual, ok? Essa libertação, ela acontece quando eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso os meus pecados, eu abandono os meus pecados e eu abro o meu coração para que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, né? Subiu aos céus, né? Está sentado à destra de Deus. Quando esse Jesus, ele entra dentro do meu coração, ele passa a ser Senhor da minha vida. Você consegue entender aí a mudança? Enquanto muitos esperam uma libertação física, tá bom? Deus nunca prometeu essa libertação física. Ele prometeu sim uma libertação espiritual, tá bom? Por quê? No espiritual você fala da sua alma, você fala das suas emoções, não é? Você fala dos seus sentimentos. Então, quantas pessoas hoje não estão precisando dessa libertação? Por isso, é necessário entender o livro de Gênesis, porque o homem fracassou com Deus em desobedecer a Deus. E essa desobediência afastou o homem de Deus, né? Você imagina, assim, como é que pode o serrote dizer para o serrador: ó, eu não preciso mais de você, deixa que eu vou fazer tudo sozinho? Impossível. O serrote, para ele exercer a sua função, ele precisa de alguém que possa pegá-lo e possa colocá-lo no lugar, numa madeira, para poder ele exercer a sua função. Deu para entender? Então, nós que somos criaturas de Deus, tá bom? Nós fomos criados por Deus. Todo ser humano, ele é uma criatura de Deus, porque foi Deus que criou o ser humano, e essa resposta você já tem no livro de Gênesis, quando diz que Deus criou o homem, né? E da costela de Adão, ele tira também a mulher. Ali está registrado o início da humanidade, ok? Então, nós que somos criados por Deus, por causa da desobediência de Adão e de Eva, nós estamos longe de Deus, bem distante de Deus. Por isso que existe a necessidade de todas as pessoas, todas as criaturas da face da terra, todos os seres humanos da face da terra, receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque aí sim eles serão libertos da escravidão espiritual, daquilo que escraviza os seus sentimentos, escraviza as suas emoções, daquilo que impede que eles enxerguem verdadeiramente quem eles são, filhos de Deus, daquilo que impedem que eles sejam aquilo que realmente são, né? Gerados para um propósito em Deus, né? Então, o livro de Gênesis, ele é maravilhoso, porque ele fala sobre o meio pelo qual Deus, por causa do pecado de Adão e Eva, o meio pelo qual Deus criou a minha salvação, a sua salvação. E isso são milhões e milhões de anos atrás, ok? Então,
quando Satanás, Satanás, ou o diabo, ou o capeta, ou o lapeta, sei lá como você quer chamar, ele incorpora naquela serpente, ele faz com que Adão e ele faz com que a Eva, eles desobedeçam a Deus. E ali se inicia esse processo, tá? Como é que eu posso dizer? De distanciamento, né? Distanciamento do homem para com o seu Criador. Mas Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, ele cria um meio pelo qual eu e você podemos voltar a ter esse relacionamento. Tá dando para você entender aí? Eu ainda nem entrei no estudo, mas tá dando para você entender? Por isso que existe essa necessidade, não da pessoa ser, eu preciso entrar numa igreja de crente. Não, não é isso. Eu preciso me tornar crente. Ó, crente todo mundo é. A palavra crente significa aquele que crê em alguma coisa. Mas se você diz que ama a Deus, como eu sei que você ama, você precisa buscar a Deus. E qual é o meio, pastor, para buscar a Deus? Tem que receber Jesus. Tem que deixar Jesus conduzir a sua vida. Só em Cristo Jesus, só em Jesus é que nós vamos voltar a ser o que éramos antigamente. Filhos criados por esse Deus de amor. Então, quando nós falamos sobre o livro de Gênesis, você vai encontrar, né, em algumas páginas aí, alguns tipos de profecias do que Deus fez para a minha salvação e para a tua salvação, ok? Primeiramente está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, no verso 15, você vai encontrar uma profecia da vinda do Salvador, da vinda daquele que iria morrer por nós, aleluia, da vinda, glória a Deus, daquele que venceria Satanás, esmagaria a sua cabeça. Olha que coisa linda. Por isso que eu digo que o inimigo odeia esse livro de Gênesis, porque aqui é uma profecia. Queridos, eu gosto muito de um versículo que diz assim: quando a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia, mas ela prospera na vida de todo aquele que crê. Então, Adão e Eva percebem que estão nus. Adão e Eva vão pegar folhas de uma figueira, eles vão se vestir, eles percebem que, como é que eu posso dizer assim para você, que Deus está vindo, né? E aí eles resolvem se esconder, e eu falei na última aula que aí está o primeiro resultado da desobediência de um homem e da mulher andar longe de Deus, que é a vergonha, que é o medo, que é a ideia de se esconder. Então Deus aparece ali no Jardim do Éden, Deus até pergunta, ele dá essa oportunidade deles se apresentarem, onde vocês estão? E aí eles aparecem, e aí Deus começa a conversar com eles. Olha o relacionamento que Adão tinha com Deus. Esse é um relacionamento que nós precisamos voltar a ter, né? De falar com Deus face a face, de ouvir a Deus face a face. E isso já não acontece mais. Nós temos essa dificuldade por causa do pecado, né, existente aí na nossa vida. Então, e aí Adão começa ao invés de Adão falar assim: olha, eu errei, eu pequei, Adão coloca a culpa em Eva. Foi a mulher que você me deu, né? E aí a mulher, quando Deus pergunta, a mulher começa a colocar a culpa na serpente. Foi a serpente que você criou, né? Então, quer dizer, essa falta de responsabilidade, né, acontece por causa da desobediência. Deu para você entender? As consequências do pecado levam a isso. E nós costumamos dizer o seguinte, que ainda bem que Deus, interferiu ali, né? Ele interferiu, porque se ele não tivesse interferido, ele ia colocar, a serpente ia colocar a culpa talvez num outro animal, e aí cada um ia colocar a culpa, e todo mundo ia tentar se escapar, esquivar da sua ali responsabilidade. Então Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 15, ele diz o seguinte, tem algumas consequências, tá? Quando você lê esse livro, é muito bom que você leia, porque você vai descobrir o seguinte:
Deus fala para o homem, você agora vai arar, né? Não que Adão já não tinha essa responsabilidade, mas o arar, né, o cuidar da terra que Deus tinha dado para ele, essa responsabilidade de crescer, de multiplicar, isso seria agora com um grande sacrifício. Quer dizer que antes ele tinha essa incumbência de trabalhar, né, de fazer as coisas, de plantar e aí vai, mas ele não ia sentir nenhum tipo de cansaço físico, ok? Mas aí, lê lá o livro de Gênesis 3,15, você vai ver que o homem agora, ele começa a ter uma dificuldade, ele teria que trabalhar e do suor, né, do suor do seu trabalho, então ele ia aí sobreviver. A mulher também recebeu como é que eu posso dizer? Bom, uma consequência da sua desobediência. A mulher, ela foi gerada para ter filhos sem dores. Nós sabemos que existem mulheres hoje que têm essa facilidade de ter filhos aí sem dores, né? Então, a mulher agora, ela vai ter essa consequência de gerar filhos, né, na hora do parto sentir várias e várias dores por causa dessa desobediência. Mas aí no decorrer dessas palavras que Deus está dizendo, ele vai dizer assim, porém, olha que coisa linda, oh aleluia, porém a mulher, né, iria gerar, né, a semente da mulher, que esse é o ponto que eu quero colocar, a semente da mulher. Que semente da mulher é essa? Uma criança. Então, o inimigo com certeza estava ouvindo ali, tá bom? Eu esqueci de dizer. A serpente também recebeu uma consequência porque deixou o inimigo possuí-la. Quando Deus diz assim, a partir de hoje você vai rastejar. Então dá para você pensar que esse animal aí, ele nasceu com pernas. Deu para entender? Tá escrito lá. Então dá para você pensar que a serpente, ela não foi criada para rastejar, mas porque ela deixou o inimigo entrar dentro dela, então ele agora tem que rastejar. E a Bíblia diz que o alimento dela, dessa serpente, seria pó. Então, né, como é que faz a serpente? Ela vive rastejando, né, entre o pó. Olha, você está aprendendo bastante aí? Eu espero que você esteja aprendendo muito, porque isso traz base para a nossa vida, traz razão para a nossa existência. Dá para você entender o porquê que você está aqui, ok? Então, da semente da mulher. Então, aqui não está dizendo o tempo, tá? Mas está dizendo que um dia, oh glória, um dia o Salvador nasceria de uma mulher, ok? Porém, o Salvador não poderia nascer, entenda isso. Eu disse para vocês que Adão e Eva, eles não tinham filhos, tá? Eles não tinham filhos quando estavam no Éden, tá bom? Quando eles pecaram, também não tinham filhos. Então, primeiro eles pecaram, concorda comigo? Primeiro eles pecaram. Segundo, foram expulsos do jardim do Éden, tá bom? Deus os expulsou do jardim do Éden. E aí eles continuam ali a sua vida, e aí começam a vir seus filhos. Eu expliquei isso sobre a semana passada sobre altares, né? E aí vem os filhos. Aí você concorda comigo que o meio pelo qual uma criança, todo mundo entra no mundo é através do nascimento virginal? Deu para você entender? Eu e você nascemos de uma mulher e é pelo meio, né? Essa é a porta do homem ou da mulher entrar. Você concorda comigo? Preste bem atenção. Que Jesus não poderia ter sido gerado de um relacionamento sexual entre José e Maria. Por quê? Porque se ele nascesse, toda vez que nasce uma criança, a liberação de sangue. Sangue é marca de aliança, marca de pacto. Quando a Bíblia fala que todos nós nascemos em pecado, é porque isso é verdade, porque nós nascemos e a liberação de sangue. Então você está debaixo de uma cobertura de pecado. Então Jesus não poderia nascer debaixo dessa mesma cobertura.
Deu para você entender isso, meu amado? Ele não poderia ter sido gerado por José e Maria. Ele tinha que ser uma pessoa santa, separada. Ele tinha que ser uma pessoa que não teria, né, essa cobertura sobre a vida dele. Olha que coisa linda. Então, se você vai para o Novo Testamento, você vê um anjo visitando Maria, dizendo que essa mulher que ainda não estava casada com José iria engravidar, essa gravidez seria gerado pelo Espírito Santo de Deus, e aí Jesus nasceria. Sim, ele entra de uma forma como todos nós também entramos nesse mundo, né? Um nascimento virginal. Deu para entender? E aí ele tem esse direito de poder estar aqui na Terra. Você sabia que Satanás ele não tem um corpo, ele não tem como entrar legalmente, tá? Não tem como entrar legalmente aqui na Terra. Por isso que ele resolve incorporar, né? Então ele incorpora em qualquer lugar, incorpora no ser humano, incorpora num cachorro, num animal, ele incorpora em qualquer lugar. Mas ele não tem esse dom, esse poder de entrar como Jesus entrou. Por isso, vou te dar uma outra aula aí. Por isso que Jesus, quando ele ressuscita, aleluia, a prova da nossa fé cristã não está na morte de Jesus. Grava isso, não está na morte de Jesus. A nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus. Porque ele morre sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com aquele corpo. Quando nós fomos lá para Israel, você vai comigo em nome de Jesus um dia, você vai ver que o túmulo está vazio. Cadê o corpo de Jesus? Cadê os ossos de Jesus? Ah, não estão. Esse corpo é um corpo hoje glorificado. Hoje eu posso dizer para você, lá na frente nós vamos te explicar isso, que Jesus está à destra de Deus com um corpo glorificado, um corpo de um ser humano. Sabe por que ele levou esse corpo lá? Porque é dele, pertence a ele. Né? Ele ficou com esse corpo durante 33 anos e meio, então pertence a ele. E ele levou esse corpo lá para o céu, glorificado. Por isso que ele é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso grande intercessor. Deu para entender aí? Olha que coisa tremenda você está aprendendo, tá? Então, aí está em Gênesis 3,15 relatado sobre a semente da mulher. É uma profecia da vinda de Jesus para nos salvar. Gênesis 3,21 fala sobre peles de animais. Quando Deus viu que eles estavam com a figueira ali, com a roupa de figueira, Deus matou um animal. Matou um animal. Para matar um animal, tem que derramar sangue. Quando você fala de derramamento de sangue, isso fala de mudança de cobertura. Lembra que eu te disse? Todos nós nascemos debaixo de uma cobertura dos nossos pais, derramamento de sangue de pecado. Por isso que quando nós temos que receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, esse sangue, essa cobertura é transformada e o sangue de Jesus, ele vem sobre a nossa vida. Aqui no livro de Gênesis já está falando que Jesus iria fazer por mim e por você na cruz do Calvário, quando ele derrama todo o seu sangue por amor a você, por amor a mim. Outra coisa, Gênesis capítulo 4, verso 4, fala sobre Abel e o seu sacrifício de sangue. Né? Quando Abel pega o melhor cordeiro, glória a Deus, ele sai procurando o melhor dos melhores. E Jesus, ele é considerado como o sacrifício perfeito, o cordeiro pascual. O cordeiro, quando João Batista diz assim, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aqui, quando Abel está sacrificando a sua oferta, o seu melhor cordeiro, ali também nós já estamos conhecendo que Deus está falando, está dizendo, lá num momento bem distante, vocês vão ver o meu cordeiro, aquele que verdadeiramente vai tirar os vossos pecados do mundo. Quando diz do mundo, quer dizer de todos nós, né? Gênesis capítulo 7, 1 e o verso 7, fala da entrada na arca de segurança. Porque a arca é um símbolo de Jesus.
Quem está em Cristo está seguro, está protegido, está guardado. Então, quando você vê a história de Noé, quando Deus vai destruir o mundo, e Noé entra com a sua família e Deus fecha a porta, aquilo ali é uma alusão ao que Jesus faz na vida de todo aquele que crê. Tá vendo? Outra coisa, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 fala da oferta de Isaac. A oferta de Isaac mostra João 3,16, se eu não estiver enganado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali, quando Abraão vai matar Isaac, Deus brada e diz, agora eu sei que você me ama. E quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro que ele pode sacrificar. Aleluia. Deus está dizendo assim, eu vou dar o meu cordeiro, eu vou entregar o meu filho, por amor de cada um de vocês, para que todos aqueles em que nele crê não morram, mas tenham a vida eterna. O livro de Gênesis é maravilhoso. E aqui, para nós terminarmos, nós vamos falar sobre José do Egito, né? Tá lá em Gênesis capítulo 37, verso 28, Gênesis 41, do 41 ao 44, quando fala que José é erguido da cisterna ao trono. Quer dizer, José é o tipo de Cristo. Por quê? Porque ele, quando é tirado daquela escravidão, ele se torna o governador. E como governador, em um tempo em que a terra, toda a terra, ela estava com fome, José se torna o meio pelo qual todos seriam abençoados. Então, quando eu leio a história de José, eu estou vendo um tipo de Cristo, um tipo de ungido. Deus está falando, é isso que eu vou fazer espiritualmente na vida de vocês. Jesus mesmo, ele diz assim, se você tem fome, venha a mim, né? Porque eu sou o pão da vida. Se você tem sede, venha a mim, porque se você beber desta água, você jamais vai ter sede. E ele continua dizendo, se vocês querem o Espírito, então venham a mim, porque eu vou dar desse Espírito sobre vocês. E quando você lê a história de José, você vê exatamente isso. Toda a terra naquela época foi aos pés de José para buscar provisão. Você quer provisão para a sua vida? Você quer provisão para a sua alma? Você quer provisão para todas as áreas da sua vida? Resposta para todas as áreas da sua vida? O livro de Gênesis, ele fala de começos, fala de um fracasso do homem, mas fala também do grande amor de Deus e de uma forma profética. Ele mostra que Deus enviaria o Salvador, Deus enviaria o resgatador, Deus enviaria a provisão, Deus enviaria o seu Filho para que através dele nós hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu espero que você tenha aprendido bastante aí em nome de Jesus e se prepara aí para as perguntas amanhã no nosso Tadel, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.